Salve, salve galerinha, aqui é o professor Marcão falando. Hoje a nossa aula é sobre oração e frase. Aula 1. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de deixar aquele like, o seu joinha e também de se inscrever no canal e de clicar no sininho até aparecer os dois balango-dango para que você possa aí receber todas as notificações do YouTube. Então nós vamos aprender hoje sobre oração e frase. Frases nominal, frase verbal e frase não verbal. Então sem demora, vamos lá, uma aulinha mamão com açúcar, sossegado, bem facinho. Oração. O que é uma oração? Muitos falam, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É uma oração? É. Mas a nossa oração aqui é uma construção linguística que tem o quê? Verbo ou locução verbal. Então pense sempre em oração, verbo. O que determina uma oração é o verbo. Tem que ter sentido? Não obrigatoriamente precisa ter sentido. É importante ter verbo. Eles leem 2 livros por mês. Por que é uma oração aqui? Exatamente, por isso mesmo, porque tem um verbo, leem. Outro exemplo. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. Por que é uma oração? Por causa do verbo surgem, isso mesmo. Outro exemplo. O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez. Verbo é e verbo reconhece. Então, uma oração. Lembre-se, então, quando é oração? Oração é quando contém verbo. Cada verbo é uma oração, ou cada locução verbal uma oração. E frase, o que é frase? Frase é um emaranhado de palavras, um conjunto de palavras que contém sentido completo. Tem que passar uma mensagem. É obrigatório ter verbo? Não necessariamente, pode ter ou não. Um exemplo, vamos ver? Socorro, passa sentido completo? Sim, passa a ideia de pedir ajuda, socorro, então é uma frase. Vamos ver outro exemplo aí. O marido nunca ajuda a mulher. Opa, vamos mudar essa situação aí, marido. Vamos ajudar a mulher. Qual é o verbo aí? Ajuda. Opa, mas é uma frase e tem verbo? Sim. Na frase ela pode ter verbo. No caso aí, ela pode ou não ter verbo. Mas o que é importante para ser frase? Sentido completo. Nós temos um sentido completo aí. Outro exemplo, só há amor quando não existe nenhuma autoridade. Tem sentido completo? Sim, é uma frase. Então, temos frase porque tem sentido completo. Também é uma oração? Sim, tem o verbo há e o verbo existe. E frase nominal? Frase nominal são aquelas formadas por nomes. O que não pode haver numa frase nominal? Verbo. Não pode ter verbo. Vamos ver um exemplo? Belo trabalho. Então, formada só por nome. Então, no caso aí, formada por nome, não pode ter verbo. Então, frase nominal é proibido verbo. Memória póstuma de Brás Cuba. Então, a obra do Machado de Assis, nós temos aí uma frase nominal. Cada cabeça, uma sentença. Então, cada cabeça, uma sentença. Também não temos verbo, frase nominal. E agora, frase verbal. Se é frase, sempre sentido completo. Verbal, porque precisa de verbo. Então, lembre-se, verbal, verbo, locução verbal. E frase, sempre sentido completo. Então, aqui no caso, é obrigatório ter os dois. Sentido completo e é obrigatório ter verbo ou locução verbal. Vamos ver um exemplo? Meu filho comeu o bolo todo. Eita, morto de fome, né? Comeu tudo, deixou a gente sem. Mas e aí? Qual é o verbo? Comeu. É uma frase verbal. Podemos dizer que é só frase também? Sim, porque é uma frase porque contém sentido completo. É uma oração? Sim, é uma oração porque contém verbo. Outro exemplo, os livros são os melhores amigos. Qual é o verbo? São. Então é uma frase verbal, é uma oração também, porque contém verbo. Não diga que a vitória está perdida, se é de batalha que se vive a vida. Diga, verbo, está perdida. Locução verbal é verbo e vive
verbo. Então nós temos 4 verbos aí. Temos 3 verbos e uma locução verbal. Nesse caso aí nós temos uma oração também. É uma frase verbal. E a frase não verbal é aquela que não tem verbo? Opa, não, né? Nós vimos que frase que não tem verbo é a frase nominal. Então o que é uma frase não verbal? É aquela frase feita por signos visuais. Por imagens, placas, cores, sinalização de trânsito, ícones, emojis e aí por diante. Tudo que é símbolos, signos visuais. Vamos ver um exemplo aí? Opa, uma placa de banheiro feminino. Uma mulher apertada, doida para ir no banheiro. Aí outro exemplo é proibido estacionar. Outro exemplo é proibido fumar. Joinha. Tudo beleza, outro exemplo. Então não esqueça de deixar o seu like, de curtir aí o vídeo, se inscrever também no canal e de clicar no sininho até aparecer esses balango-dango para que você possa receber as notificações do canal. E também dê sugestão aí sobre quais são os temas que nós precisamos falar nas próximas aulas, sobre o que você quer aprender. Deixe o seu comentário se gostou da aula, quais são as dúvidas que nós vamos estar comentando aí nas próximas aulas. Belezinha? Até mais, galerinha. Até a próxima aula.